Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, enquanto nós queremos meditar na Sua Palavra. Amém. Querido irmão e querida irmã, que sentimentos têm dominado os pensamentos de vocês nesses últimos meses? O que vocês têm sentido em relação ao coronavírus, em relação ao isolamento social? Ou mais recente, o que vocês têm sentido nas últimas semanas diante de notícias tão tristes como o assassinato do George Floyd, a morte do menino Miguel, ou ainda aquele policial lá no México que teve o fogo ateado ao seu corpo por um manifestante? Enfim, qual o sentimento mais predomina no pensamento de vocês diante de um mundo que aparentemente está cada vez mais cruel? Tristeza? Raiva? Desesperança? Medo? Ou ainda um misto disso tudo? Eu acho que o mais provável é, de verdade, um misto de sentimentos. O fato é que ninguém pode ficar sem sentir nada diante de coisas tão terríveis que têm acontecido. Mas existe um sentimento que eu não mencionei nessa lista, de propósito, que também pode ser encontrado em nossos corações. É o sentimento de compaixão, o sentimento de pena. Compaixão daqueles que sofrem diariamente violências, pena daquelas pessoas que agora têm que viver as suas vidas com o fardo de ter perdido alguém querido por uma brutalidade, como é o caso de um assassinato. Ou ainda aquele bom e velho sentimento de, puxa vida, que pena que o mundo está desse jeito. Foi justamente este sentimento que motivou Jesus a enviar os seus discípulos para uma missão. Jesus, ao olhar aquela multidão que o seguia, ele sentiu compaixão deles. Pena daquele povo que sofria na mão de maus líderes religiosos. Compaixão daquelas pessoas que estavam desamparadas, aflitas e cansadas. Se nós olharmos o contexto imediato, onde esse texto está inserido ali, obviamente nós vamos entender que a preocupação de Jesus principal era, sim, o sofrimento espiritual do povo, porque aqueles que deveriam cuidar deles eram quem mais causavam angústias. Aqueles que deveriam consolar e guiar o povo pela palavra de Deus, na verdade, só sabiam cobrar mais e mais daquelas pessoas. Não bastando os 10 mandamentos, por exemplo, os fariseus acrescentavam algo em torno de 650 regras a mais na lei de Deus para que aquelas pessoas seguissem, caso quisessem ser aprovadas por Deus. Sem falar que os fariseus eram extremamente preconceituosos contra pobres e também pessoas com deficiências. Isso os evangelhos mostram em vários momentos. O fato é que nós não podemos esquecer que, apesar do contexto principal ser a falta de consolo espiritual, nós devemos entender também que há uma segunda preocupação. Jesus se preocupa com o material, se preocupa com o corpo daquelas pessoas. Afinal, ele vinha realizando milagres que primeiro visavam mostrar quem ele era e qual era a sua missão, que o reino de Deus estava chegando, mas também visava melhorar a qualidade de vida das pessoas. Deus nos fez como seres integrais, corpo e alma. Não há essa rivalidade como muitos ensinam por aí, que o corpo é mau e a alma é boa. Na verdade, como criaturas de Deus, nós somos feitos totalmente bons, corpo e alma, os dois. Só que com o pecado, tudo foi corrompido. Houve a separação de nosso corpo, de nossa alma, agora se separaram do Deus que era o seu Criador. E não houve, pós-pecado, nenhuma partezinha nossa sequer que ficasse limpa. E é justamente por causa disso que o mundo está como está. E pasmem, ele não está mais cruel hoje do que era antes. Eu sei que as pessoas mais antigas têm o hábito de dizer assim, mas no meu tempo não era assim. Infelizmente, era. Acontece que hoje nós temos aí as notícias chegando até nós. Hoje as coisas são filmadas, são fotografadas. A realidade vem até nós de maneira cruel, uma realidade que sim, é digna de pena. No entanto, o tema do sermão é: que sentimento move vocês? Essa pergunta eu faço. O que te move a agir no seu dia a dia? O que te move a ajudar o próximo? Eu gostaria de dizer que a compaixão, a pena, ela não deve ser o único sentimento a nos mover.
Porque o único que teve compaixão genuína pelo povo foi o próprio Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, já a nossa compaixão, ela está totalmente contaminada pelo pecado. Como o texto de Romanos exemplifica, talvez vocês aí, eu também, talvez nós dessemos a nossa vida por alguém querido. Um pai daria a vida pelo seu filho, um filho daria a vida pelo seu pai, mas com certeza nenhum de nós daria a vida por alguém que fez algum mal para nós. Alguém que fez algum mal a alguém próximo. Só que Jesus fez exatamente isso. Cristo, Ele deu a vida por mim, por ti, que somos pecadores, e por todos os pecadores. Mas Ele também deu a vida por assassinos, por criminosos de todo tipo, inclusive por aqueles que o pregaram naquela cruz. Já o nosso sentimento de pena, infelizmente, ele nos leva a sermos seletivos, como se uma pessoa, para receber a nossa ajuda, tivesse uma série de pré-requisitos que nós teremos que conferir para ver se ela realmente é digna de pena ou não. A música bem conhecida que nós cantamos agora há pouco, antes do sermão, ela fala um pouco disso, quando ela diz: se até com piedade tu ajudares o teu irmão, é bom saber que se tu não for movido pelo amor, de nada adianta. Só que esse amor não é um amor comum, não é um amor que nós vemos por aí, não é o amor de um pai para um filho, de um esposo para a esposa e vice-versa. É o amor mais lindo que tem, é o amor de Cristo. É um amor também que, na verdade, ele machuca um pouco, porque quando nós ouvimos amai os vossos inimigos como eu vos amei, nós não costumamos gostar desta parte. Há alguns meses nós celebramos o Advento, depois nós celebramos o Natal, por fim a Quaresma, depois a Páscoa e por fim o Pentecostes. E agora nós estamos num período pós-Pentecostes. Ou seja, nós já lembramos de toda a obra de Deus em favor da humanidade, começando com a anunciação de Cristo, depois a sua morte e ressurreição e depois, por fim, o envio do Consolador. Hoje, nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós somos movidos pelo Espírito Santo a agir aqui neste mundo como igreja. Mas não agir apenas por pena ou por compaixão, mas agir pelo amor que primeiro nós recebemos do próprio Cristo. Como eu disse, a compaixão não deve ser o único motivador. Embora ela venha junto no pacote que Cristo nos dá, que é o amor, a compaixão ela está inserida. Mas se ela fosse a única motivação, o único pré-requisito, nós veríamos tantos ateus por aí fazendo boas obras, mais e até melhores do que as nossas. Infelizmente, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Enquanto houver pecado no mundo, ele não será melhor. Ele não será um lugar mais feliz, um lugar mais alegre. Haverá dor e mágoa. Aí alguém pode se perguntar, mas então eu posso cruzar meus braços e não fazer mais nada, porque de nada adianta? Não, também não é assim. Não é assim que funciona a vida do cristão. Não é 8 nem 80. Nós não conseguiremos mudar o universo, mas nem por isso nós devemos relaxar. Nós já temos tudo resolvido para a nossa salvação, nós podemos voltar nossos olhos para os céus, na esperança de que um dia nós chegaremos lá, no mundo perfeito, mas nem por isso nós podemos esquecer que os nossos pés ainda estão neste mundo, e por isso nós precisamos agir aqui. Não é à toa, por exemplo, que quando os discípulos saem na missão que Jesus havia dado, eles saem com a missão de anunciar, mas também com a missão de cuidar daquele povo. A vida do cristão, meus irmãos, é um paradoxo em vários sentidos, e este é um deles. Por isso, se tu não tens poder para tanto, não lute para mudar o universo todo, mas lute para mudar a realidade que está próxima de você. Lute pelos seus familiares, lute pelos seus vizinhos, lute por todos aqueles que estão dentro do seu raio de ação. É isso que Deus espera de nós, é esse o nosso dever. E não deixem a notícia triste que eu dei de que o mundo vai continuar sendo mal abalar vocês da fé, da esperança de que um dia, sim, nós iremos morar em um mundo perfeito, mundo que Cristo conquistou com o seu sangue. Enquanto nós não chegamos lá, convido para que nós encontremos consolo nas palavras de Paulo aos Filipenses, quando ele diz: com a força e, por que não, com o amor que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém.